Fala aí, meu fera, minha fera, como é que tá você, meu querido estudante, minha querida estudante, meus colegas professores que estão aproveitando esse material para trabalhar nas suas aulas remotas, né? Fique à vontade para isso. Então, gostaria de saudar vocês todos, perguntando como é que vocês estão nesse momento, como é que vocês estão aí na casa, estão estudando, estão fazendo as tarefinhas, estão aplicando os conceitos vistos. Lembre-se, nas aulas anteriores vimos termometria, vimos dilatação térmica dos sólidos e um pouco de líquidos nas partes superficiais, lineares e volumétricas, tá certo? Então vale a pena dar uma olhada. Então em cima, em algum lugar por aqui no vídeo, vai ter um card para lhe orientar, lhe encaminhar para esse vídeo, caso você não tenha assistido ele anteriormente. Mas hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre o calor propriamente dito, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre calorimetria, na verdade, né? Calorimetria, calormetria, calor por adição, né? Só que antes eu vou ter que falar um pouquinho sobre as formas de propagação do calor, vou ter que revisar o conceito de calor, o que é calor, né? Como é que ele se dá, então todas essas coisinhas, né? Já vistas nas aulas anteriores presenciais, eu vou estar revisando agora nesse momento, tá certo? Volto a falar que normalmente eu tenho o costume de deixar no link da descrição, na descrição desse vídeo, na verdade, né? Eu deixo alguns links lá importantes, à medida que eu for falando deles aqui, eu vou deixando ele na descrição. E também vou colocando os temporizadores de tópicos, ou seja, nos minutos e os tópicos que vão aparecendo, tá certo, pessoal? Então, vamos começar um pouquinho logo falando sobre calor, né? Então, vamos lá. Né? Primeiramente, vamos começar pelo básico, né? Vamos colocar aqui nosso tópico principal, que é o calor. Então, primeiro as suas definições, em seguida a sua relação, eu vou colocar aqui como réu, com a temperatura. Isso é muito importante isso. Dá uma revisada em propagação do calor. E aqui eu aproveito para falar um pouquinho sobre fontes de calor, né? Porque o livro que a gente trabalha na escola, né, na EREM Professor Agamenon Magalhães, ele tem esses tópicos todinho, então eu só vou dar uma estendida maior nele. Estendida é maior, né? Eu só vou dar uma ampliada nele, porque caso na sua escola você está usando esse material em outro colégio, você tem a oportunidade também de ver outras coisas. Se eventualmente não tiver nessa aula algo que eu não tenha falado, se tiver algo que eu não tenha falado aqui nessa aula, pede nos comentários, tá certo? Você fica à vontade para pedir nos comentários, que aí eu coloco lá para você, beleza? Então vamos lá. Fontes. Aí em seguida a gente vai ver capacidade térmica e calor específico. Esse aí será o material que vai compor todo o nosso momento de hoje, né? Nesse vídeo aí. Então, também gostaria de esse material ele é aberto, então se você puder compartilhar ele para outros colegas na rede social aí, divulgar o canal, é bom porque o YouTube entende. Esse vídeo está postado agora no YouTube, então o YouTube ele entende que esse material ele é educacional e o YouTube ele ajuda a divulgar também para mais estudantes que estão passando também por esse momento. Bom, vamos agora passar, né, para a parte técnica da coisa, né? Vamos primeiro falar um pouquinho das definições, certo? Bom, calor e temperatura são a mesma coisa? É muito comum hoje você tá no meio da rua, tá em algum lugar ou entra em algum ambiente, aí você fala, ai, tô com calor, não vou pegar na camisa para não no microfone, né? Tô com calor, gente, que lugar quente danado, pô, bicho, meu irmão, que tá muito quente, velho. Hoje o dia tá muito quente. Então, basicamente, você tem o hábito de falar que entre calor e temperatura e associar ambos com a mesma situação. E não é na verdade, né? A gente entende que temperatura, comumente, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, no corriqueiro, no popular, um jargão muito utilizado para designar um dia quente ou um dia mais frio. É muito comum as pessoas utilizarem esse tipo de jargão
para dizer se um dia está quente ou um dia está frio. Só que calor e temperatura não são a mesma coisa. Calor, ele é uma forma de energia, só que em trânsito. A energia é a energia térmica. A energia térmica que os corpos possuem. Mas calor, ele é, vou puxar aqui uma seta, energia em trânsito. O que significa isso? Que é essa energia térmica se movimentando de um corpo para outro, passando do corpo mais quente para o corpo mais frio. Beleza? E aí você vê, ó, energia em trânsito. Como é que é isso? Simples. Então, normalmente eu tenho calor quando eu tiver essa energia térmica que eu acabei de citar, transitando de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Um corpo mais quente para um corpo menos quente, que eu vou chamar aqui de frio, só porque é efeito de explicação. Então, energia, o calor ele se propaga dessa forma, passando sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, você nunca vai ver, por exemplo, uma barra de gelo passando o calor para uma panela quente. Você pode até pensar, Bruno, e quando eu ponho pedra de gelo dentro de um copo? O frio está passando por líquido, não está não? Não. Na verdade, o que ocorre ali é que o líquido, que normalmente é o corpo mais quente, ele vai tentar, ele irá, entrar em equilíbrio térmico com o corpo mais frio, que no caso ali, no seu caso aí, é a pedra de gelo. O calor vai ser transferido sempre do líquido, que está quente, para a pedra de gelo, que está fria. Nesse exemplo que eu acabei de dar agora, certo? Quando é que esse equilíbrio térmico é atingido? Quando é que, por exemplo, normalmente a gente enxerga isso quando acaba o gelo, né? Mas o gelo acabou por quê? Porque, na verdade, ele recebeu o calor do corpo, líquido no caso, certo? Até que ambos estivessem na mesma temperatura, no caso, né? No mesmo grau de agitação molecular também pode ser dito assim. É uma forma de explicar essa parte, certo? Bom, agora que eu sei que o calor é energia em trânsito, como é que eu defino temperatura? Forma de medir grau de agitação das partículas. Agora que a gente falou da diferença entre calor e temperatura, já conceituamos, vimos que o calor é energia e trânsito, e agora a temperatura a gente definiu como uma forma de medir o grau de agitação das partículas, uma forma de medir a agitação dessas partículas, a gente vai agora falar um pouquinho de como esse calor se propaga. Como é que eu consigo transferir esse calor? Então, vamos voltar aqui para a tela e a gente vai fazer um pouquinho agora sobre propagação de calor, né? Bom, na propagação do calor, vou pegar aqui só para a gente colocar a propagação do calor, né? Que é a forma como esse calor transita entre os corpos, tem três formas básicas de ocorrer, né? Primeiro é a condução, que é a forma que exige contato entre os corpos. A irradiação, que não exige a presença de um meio material, ou seja, eu não preciso tocar, de longe eu consigo transferir o calor. Caso do sol, caso de uma fogueira, por exemplo, são casos de radiação. Você colocar a mão próximo a uma panela quente e você sente lá aquele calor, é irradiação. E por último, a convecção, né? Convecção, que é a forma onde o ar frio mais pesado desce e o ar quente mais leve sobe. Isso acontece muito nos aparelhos de ar-condicionado, certo? Então, essas são as três formas que a gente possui de transferência de calor, certo, pessoal? E poderia ter falado um pouco também sobre fonte de calor, né? Mas aí, fonte de calor, a gente vê agora, por exemplo, o que é uma fonte de calor? Fonte de calor é todo o corpo, né? Todo o corpo que tem maior quantidade de energia, logo maior temperatura, que outro corpo. Então, esse corpo passa a ser uma fonte de calor. Por exemplo, se uma pessoa vai lhe abraçar e ela tem um corpo mais quente que o seu, ela transfere o calor dela para você. É muito comum você abraçar uma pessoa e dizer, tá tão quentinho, o bicho tá com um corpo tão quente, tá tão quentinho, tá tão quentinha, né? E esse corpo, ele começa a transferir calor. Ao contrário, também pessoas que têm parte do corpo mais frio, né? Distonia, então a pele fica mais gelada, que a turma chama de mão de rã,
né? Que é aquela mão gelada, você, menino, teu corpo tá frio, teu corpo, né? Tá com pouco calor, ele não tá com muito frio, tá com pouco calor. E aí, ao abraçar uma pessoa com mais calor, ela acaba transferindo, a pessoa que está com o corpo mais quente acaba transferindo para quem está com o corpo mais frio. E aí, o que vai acontecer, a gente já viu isso, já falei várias vezes sobre isso, é o equilíbrio térmico. Em algum momento, a pessoa que está com baixa temperatura, ou com o corpo mais frio, ou com o corpo menos quente, também pode se dizer assim, ele vai ficar com a temperatura um pouquinho mais alta, porque roubou o calor de outro, né? Ela está roubando o calor de outro. Beleza? Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte mais técnica, mais matemática da calorimetria, que é a capacidade térmica de calor específico. Bom, a gente vai ver agora duas expressões que correlacionam o calor com a temperatura e a massa, certo? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, vai entender um pouquinho como é que ocorre essa relação entre calor, temperatura e massa. Porque, vamos pegar um exemplo, uma situação corriqueira da nossa casa. Você bota uma panelinha pequena, daquelas papeirinhas de fazer papa ou aquecer coisa pequena. Bota com um pouquinho de água num fogão. E ao mesmo tempo você compara isso com a panela, uma caçarola daquelas grandes, aquelas panelas grandes, que você põe também, sei lá, vai cozinhar um arroz, vai cozinhar uma carne, um feijão, uma coisa grande. Você percebe que a panela pequena com água ferve, essa água ferve mais rapidamente do que a panela grande. Isso aí todo mundo consegue entender. Todo mundo consegue perceber isso, né? Outra situação também que acontece é que algumas panelas têm a capacidade de aquecer. Você vai fritar um alimento, vai cozinhar um alimento na água. Tem umas panelas que têm umas paredes mais grossas, tem umas panelas que têm umas paredes mais finas, tem umas panelas que é feita de ferro fundido, outras que são feitas de alumínio, outras que são feitas de inox. Então, cada panela tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade de aquecer e preparar esse alimento diferente. A pergunta é, por que isso acontece? Por que acontece isso? Então, essas perguntas a gente vai responder agora a partir da capacidade térmica. Aí, no final, eu vou deixar um desafio, tá certo? Você vai responder para mim no comentário desse vídeo e se você é meu aluno, provavelmente vai virar uma questão lá no Google Sala de Aula, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre capacidade térmica, certo? Bem, a capacidade térmica, vamos imaginar aqui agora, deixa eu colocar aqui o título. Gente, perdoa a letra, tá? A letra não tá, a caligrafia não tá muito boa, mas eu não escrevo tão feio assim não, é só porque essa mesa que eu tô fazendo esse trabalho não me ajuda muito. Mas enfim, vamos lá, eu vou acabar aprendendo. Imagine o seguinte, que a capacidade, que a quantidade de calor, isso a gente já sabe, né? A quantidade de calor que um corpo, calor sensível, volto a dizer, calor sensível, não é latente. É aquele que faz a temperatura das coisas subir, tá? Que a quantidade de calor sensível que um corpo cede ou recebe, certo? É proporcional à quantidade de temperatura que ele tem. Traduzindo, quanto mais calor esse corpo recebe, maior vai ser a sua temperatura. Mais energia ele vai receber, certo? Maior vai ser o grau de agitação, que vai aumentar a sua temperatura. Ou se ele está cedendo calor, menor o grau de agitação, também menos temperatura ele terá. A sua temperatura tende a diminuir, certo aí? Vamos lá, vamos repassar. Maior quantidade de calor, maior grau de agitação, maior temperatura. Menor quantidade de calor, menor agitação, menor temperatura. Então, eles são proporcionais. Quantidade de calor aumenta, a temperatura também aumenta. Tá certo assim? Se eu estou dizendo aqui que a quantidade de calor e de temperatura são proporcionais, elas sobem juntas e descem juntas, quando uma sobe, a outra também, quando uma desce, a outra também desce, eu também posso afirmar que se eu dividir a quantidade de calor pela temperatura, eu terei um valor constante. Porque se ela aumenta 2 vezes, a temperatura aumentará 2 vezes. Se a quantidade de calor cai 4 vezes, a temperatura cai 4 vezes. São proporcionais. Então, eu posso dizer que essa constantezinha, que eu até vou apagá-la, vai se chamar esse Czão aqui, que é a capacidade térmica em si. Tá certo? Então, eu posso escrever que a capacidade térmica com C maiúsculo é igual a
quantidade de calor calor sensível que um corpo cede ou recebe, dividido pela sua variação de temperatura. Vale lembrar que temperatura ou θ depende do seu livro de estudo. No meu livro de estudo com meus meninos lá, com minhas crianças, é T, tá certo? Mas eu já tenho muito livro com θ. E aí ele é temperatura final menos temperatura inicial. É um delta como outro qualquer, tá certo, pessoal? Bem, isso aqui, o que significa, pessoal, essa grandeza, na verdade, é essa característica de um corpo. Capacidade térmica, ela é uma característica, não é propriedade. Propriedade é o que a gente vai ver agora. Característica do corpo, certo? Significa o seguinte. Significa que se um corpo qualquer tem a capacidade térmica de 25, vou chamar de 20 para a conta ficar exata, tá certo? 20, fica mais fácil. Caloria por grau Celsius significa que para ele elevar 1 grau Celsius na sua temperatura, eu preciso dar a ele 20 cal. Se eu quiser que ele eleve 2 graus Celsius, eu tenho que dar a ele 40 calorias. Se eu quiser que ele eleve 3 graus Celsius, eu preciso dar a ele 60 calorias. Se eu quiser que ele suba 10 graus Celsius, eu preciso dar a ele 100 calorias. Certo, pessoal? Quer dizer que para cada grau Celsius que eu quero que meu corpo eleve, aumente a temperatura, ele vai precisar dessa quantidade de calorias. Certo? Bom, e logicamente, imagina a situação. Você está lá, né? Você tem, como eu falei agora há pouco, você tem várias panelas na sua casa. Você tem aquela panela de ferro fundido bem grossona. Você tem, às vezes, uma panela de alumínio bem fininha, que é aquela quase que derrete quando vai no fogo. Então você percebe que esses materiais eles aquecem de maneira diferente. Isso porque também, pessoal, o calor, a quantidade de calor que um corpo tem, ele é proporcional à massa. Então vamos ver isso aqui. Imagine agora, né, imagine que agora eu tenho aqui um bloco. Esse bloco tem 10 quilos e outro bloco menor com 1 quilo. Certo? Dois blocos, um com 10 e outro com 1 quilo, que vão receber a mesma caloria do exemplo anterior, lembra? Vamos lá, ele vai receber 20 cal. A pergunta é, esses dois bloquinhos aqui, eles vão ter a mesma elevação de temperatura? Ou seja, a variação, o ΔT deles, será que o ΔT desse bloco 1 aqui vai ser igual, né? É uma pergunta, tá, pessoal? Ao ΔT desse bloco aqui, será que vai ter? Claro que não, certo? Porque como são blocos com capacidades térmicas diferentes, o bloco de ferro, a panela de alumínio, a panela de ferro, são propriedades diferentes, né? Vale lembrar também que materiais diferentes possuem calores específicos diferentes, que eu vou falar disso agora. Eu posso dizer que a capacidade térmica, Czão, de um determinado material é também proporcional à sua massa. Da mesma forma como eu fiz anteriormente com o calor específico, com a capacidade térmica, né? Se eu pegar a capacidade térmica e dividir pela massa, como eles crescem junto, um aumenta junto com o outro e outro desce junto com o outro, eu posso dizer que ele também vai ser uma constante, que agora eu escreverei como Czinho. Esse Czinho vai ser o meu calor específico. Bem, observe uma coisa. Czinho aqui é a capacidade térmica sobre a massa. Não é isso? Só que lembra de uma coisa, tá? Eu posso colocar a capacidade térmica e dizer que é o calor específico vezes a massa. Só que a capacidade térmica é a quantidade de calor sobre ΔT, não é? Que é igual a massa vezes o calor específico. Se eu passar esse valor aqui para cima, eu terei que a quantidade de calor de um corpo é igual a sua massa vezes o calor específico vezes o ΔT.
Isso aqui é chamado de equação geral da calorimetria. Nossos amiguinhos que conhecem, que vão fazer ENEM esse ano, conhecem esse termo por Qui macete, certo? Qui é o que, M é a massa, C é o calor específico, T é a temperatura. Certo, pessoal? Bem, visto isso, agora a gente vai passar para a resolução de questões e aí é onde a gente vai praticar tudo isso que a gente viu, ok? Vamos lá! Bem, pessoal, vamos agora à resolução das questões de física, que no caso eu extraí desse material que vocês estão vendo aqui ao lado. Ele é o livro adotado na minha escola, mas que obviamente você pode utilizar qualquer outro livro de física ou pegar questões na internet, tá certo? Para os meus estudantes, a resolução são de questões resolvidas, as questões R1, R2 e R3. Indicar outras questões nos comentários. Se vocês tiverem alguma dificuldade com alguma questão, estou aqui para ajudar vocês. E colega professor que estiver usando esse material, nesse momento aí eu deixo você à vontade para praticar as suas questões, tá certo? Você pode inserir as suas questões ou, se também, ainda assim, você quiser alguma questão, resolver alguma questão do livro e gravar essa explicação para que fique fácil para os seus alunos, se você está com alguma dificuldade em gravar suas aulas, também fique à vontade para isso, tá certo? Estou à disposição, tá bom? Vamos lá. Bem, agora a gente vai fazer a leitura do enunciado, em seguida eu vou demonstrar ela da maneira mais simples possível, mas sempre tem aquela parte da resolução em que a gente faz a dedução de alguma expressão, de alguma fórmula, né? Que é legal em alguns pontos, né? Você saber onde aquela coisa veio, tá? Dando espaço na tela, a gente faz. Então, vamos começar aqui com... pegar a minha Canetex azul, eu gosto muito de marcar texto para ler a questão. 2 pedaços de ferro, um de 1 quilo, um de 3 quilos. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui bem legal. Quando ele fala pedaço de ferro, ele está dando tamanho àquela coisa, tá certo? Quando ele dá tamanho a alguma coisa, ele está se referindo à capacidade térmica dela. Beleza? O calor específico é da substância ferro. Então o ferro tem o calor específico dele. Um pedaço de ferro, uma barra de ferro, um lingote de ferro, qualquer coisa que for feita de ferro, tem a capacidade térmica. Porque a capacidade térmica, ela, além de estar relacionada e proporcional à temperatura, ela também é relacionada com a massa do corpo. Então, formas e tamanhos mudam isso, tá bom? Então vamos lá, certo? Continuando a leitura. Receberão quantidades iguais de calor. Qual dos 2 pedaços sofrerá maior variação de temperatura? Então, se você olhar direitinho, é bem simples essa questão, é só para a gente entender o funcionamento da coisa. Lembra que eu falei há alguns minutos atrás nesse vídeo que a capacidade térmica ela é proporcional à massa? Vamos traduzir isso aqui. Quando a massa aumenta, a capacidade térmica também aumenta. Quando a massa diminui, a capacidade térmica também diminui. É assim que funciona uma coisa que é diretamente proporcional? Não é assim que funciona? Bom, sendo assim, eu também posso entender que a capacidade térmica é igual à quantidade de calor sobre variação de temperatura. Até aí a gente também viu alguns minutos atrás. Se você não viu ainda, embaixo no comentário ou na descrição desse vídeo vai estar lá os temporizadores, né? Que eu chamo de temporizador, que é onde estão os minutinhos de cada coisa. Clica lá e volta para ver. Se capacidade térmica é proporcional à massa e capacidade térmica é proporcional à quantidade de calor e temperatura, se eu colocar isso aqui assim, ó, quantidade de calor sobre ΔT é proporcional à massa. O que a gente pode entender daqui? Certo? Eu posso entender a mesma coisa que eu tinha visto em cima. Se a massa sobe, a quantidade de calor também sobe. Na verdade, o correto é pensar assim. Se eu tenho uma massa maior, eu vou precisar de uma quantidade de calor também maior. Tranquilo? Mas com a temperatura? Então, olha só. Já com a temperatura, se a massa sobe, a temperatura cai.
porque são grandezas inversamente proporcionais. O correto é pensar assim: se eu tenho uma quantidade de massa maior, a minha variação de temperatura terá que ser menor. O que significa isso para a minha questão? É simples, que um bloco de maior massa, recebendo a mesma quantidade de calor, olha aqui na questão, deixa eu circular aqui na questão, ó, maior variação de temperatura, quantidades iguais de calor, olha só que legal, ó, quantidades iguais de calor. Então, um bloco de massa maior que recebeu a mesma quantidade de calor de um bloco de massa menor, vai ter uma variação de temperatura menor, porque temperatura e massa são grandezas inversamente proporcionais nessa equação que a gente está vendo aqui. Nessa equação aqui que a gente está vendo. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu estou dizendo. O bloco de 1 kg, ao receber a mesma quantidade de calor que um bloco de 3 kg, vai ter uma variação de temperatura muito maior do que o bloco de 3 kg. O bloco de 3 kg vai ter uma temperatura, e observem que coisa legal de entender. Coisa legal de observar. Se o bloco tem 1 kg e o outro tem 3 kg, o bloco menor vai ter 3 vezes mais a variação de temperatura do que o bloco menor. Como é que a gente pode provar isso matematicamente? Observa, deixa eu diminuir a espessura da minha caneta para a gente fazer aqui uma simples dedução pequenininha. Ó, deixa eu isolar essa parte aqui, certo? A partir do momento que você não quiser ver a dedução, pode pular, pode avançar o vídeo um pouquinho, tá certo? Mas é interessante que você veja. Então veja, ó, quantidade de calor do B1, que eu vou chamar bloco 1 de B1, é igual à massa do bloco 1, que eu vou até fazer assim, ó. Quanto que é a massa do bloco 1? Massa do bloco 1 é 1 kg, ó, 1 kg. Vou chamar só de 1, tá certo? Vezes o calor específico do ferro, vezes o ΔT do bloco 1. Não sei quanto é. Vou fazer aqui uma relação matemática, eu vou dividir tudo isso aqui. Eu quero saber a relação que um tem para com o outro, tá? Quantidade de calor do bloco 3, que é o bloco de 3 kg, vai ser 3 kg, que é a massa do bloco, não é isso? Né? Q igual a MC, ó, Q, né, igual a MC ΔT. Então, ó, calor específico do ferro vezes a variação de temperatura do bloco de 3 kg. Lembra que ele falou que quantidade de calor é igual? Cortei aqui, ó, quantidade de calor é igual, certo? Então veja, o calor específico do ferro também é igual, não é? É, porque é tudo ferro, não é isso? A única coisa que eu fiquei aqui foi o seguinte, ó. Uma vez 1 ΔT do bloco 1 sobre 3 ΔT do bloco de 3 kg é igual a esse sobre esse, que é 1. Ora, então eu posso dizer que, se eu passar esse termo aqui para cima multiplicando, ficaremos com o seguinte, ó. ΔT do bloco 1 é igual a 3 ΔT do bloco de 3 kg. O que eu acabei de explicar, né? Quer dizer que, recebendo a mesma quantidade de calor, ou o bloco 1 vai ter 3 vezes mais a variação de temperatura do bloco 3. Como o bloco 3 é mais pesado, ele recebe esse calor, distribui melhor e a variação de temperatura vai ser muito pequena em relação ao primeiro bloco, que é o bloco de 1 kg. Tá certo, pessoal? Questão facilzinha, ela para aqui em cima, tá certo? Mas se você se interessou em entender qual é a relação entre eles e por que eu expliquei que o bloco de 1 kg ele tem 3 vezes mais a variação de temperatura do que o terceiro bloco, o bloco de 3 kg no caso, né? Não o terceiro, é o bloco de 3 kg. Então, a explicação está abaixo. Tá certo? Vamos para a próxima. Bem, pessoal, questão número 2. Agora, também simplesinha. Ela leva a mesma pegada, tem a mesma situação da questão número 1. Ela tem a mesma temática da questão número 1. Porém, ao invés agora dos blocos terem massa diferente, eu tenho materiais diferentes. O que vai me dar calores específicos também diferentes. Tá certo? Então, vamos observar o que diz a questão. 2 corpos sólidos de mesma massa, sendo um formado de prata, calor específico. Olha, mesma massa, tá certo? Informação importante. Um calor específico da prata e o outro do chumbo. Tá aqui o calor específico do chumbo também. Inicialmente a mesma temperatura.
recebem quantidade de calor iguais e não mudam de estado, certo? Se não muda de estado, o calor é sensível, né? Beleza. Qual dos dois corpos tem ao final o maior valor de temperatura? Sem fazer conta nenhuma, só na dedução. Vamos lá. Vamos comparar o que diz os calores específicos de cada questão, certo? Ele está dizendo para mim que a prata, símbolo é Ag, tem um calor específico igual a 0,056 caloria por grama vezes grau Celsius. O chumbo, que é o Pb, tem um calor específico de 0,031 caloria por grama vezes grau Celsius, certo? Então observa só. Vamos traduzir isso. Sai da câmera. Vamos traduzir isso para uma linguagem, né, interpretativa. Vamos lá. A prata tem, eu preciso fornecer a prata 0,056 calorias para que 1 grama de prata varie, que pode ser para mais ou para menos, né? Varie 1 grau Celsius. Mesmo pensamento para o chumbo. Eu preciso fornecer 0,031 calorias para que 1 grama de chumbo varie 1 grau Celsius. Então veja, observa só, os corpos estão na mesma temperatura, recebem a mesma quantidade de calor, só são materiais diferentes, beleza? São corpos que receberam a mesma quantidade de calor, estão inicialmente à mesma temperatura, têm a mesma massa, só são materiais diferentes, tá certo? Então, se você analisar isso que está aqui escrito direitinho, olha o que ele está dizendo, que para o mesmo bloco de massas iguais e de materiais diferentes, certo? Você vai precisar fornecer mais calor à prata para ela variar 1 grau Celsius. O que quer dizer que, se tu fornecer a mesma quantidade de calor para o chumbo que forneceu para a prata, o chumbo vai variar muito mais, porque ele precisa de menos calorias para variar de 1 grau Celsius. Então, toma como exemplo, suponha que você pegou esses 0,56 calorias e deu a prata, para 1 grama de prata, 1 grama só de prata. Ele aumentou 1 grau. Se você fornecer 56 calorias para esse 1 grama de prata, ele vai aumentar 10 graus, 100 graus. Aumentou para 100 graus. Se você pegar esses 0,56 calorias e der a 10 gramas de prata, ele não vai aumentar esses 10 graus, porque a massa é a mesma. Mas se você pegar esses 0,056 calorias e der isso ao chumbo, ele vai aumentar mais do que 1 grau. Por que isso? Porque ele só precisa de 0,031, mas você deu 0,056 a ele. Você deu o calor que precisava para aumentar 1 grama de prata em 1 grau, você deu ao chumbo. Então, ou seja, para aumentar 1 grau, ele só utilizou 0,031. Esse resto, que falta para 0,056, ele vai aumentar um pouquinho mais a temperatura. Para ser 2 graus, no caso, né, precisaria ser 0,062 calorias. Certo? E aí, essa é a sacada da questão. Então, resposta aqui, qual dos dois corpos vai ser o corpo de Pb, ou chumbo, né? Certo, galera? Vamos para a próxima questão e última, né? Terceira questão. Uma massa de 200 gramas de cobre inicialmente a 20 graus Celsius foi aquecida e recebeu determinada quantidade de calor, tendo atingido a temperatura final de 35 graus. Quantas calorias recebeu a massa de cobre nesse processo? Então questão básica também, ó. Não é Q, é M, massa, tá aqui, ó, 200 gramas. Inicialmente, T inicial, 20 graus. T final, 35 graus. Então, isso me dá um ΔT, 35 menos 20 vai dar 15. Tem um delta de 15.
Calor específico 0093. Cobre, o calor específico do cobre, símbolo químico, vai dar 0,093 calorias por grama vezes grau Celsius. Certo? Então, que macete, né? QMC delta T. Então, quantidade de calor que ele quer, quantas calorias recebeu, então é Q 200 vezes 0,093 vezes 15, não é isso? Que vai ser igual a 200 vezes 15, daria 3.000, não é isso? Então é 2 vezes 15, mais os 3 zeros, 0,093. Quantidade de calor ficou aqui, ó. Para cada zero que eu cortar, eu vou pular uma vírgula, tá certo? Um zero, uma vírgula, outro zero, outra vírgula, outro zero, outra vírgula. Ficamos com 3 vezes 93. Vou puxar aqui uma outra canetinha. 93 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, quantidade de calor. Vou fazer aqui de novo, voltar para a caneta vermelha. Então, quantidade de calor, 279 calorias. Certo, pessoal? Simplesinha. Foi rápido, mas é só substituição de fórmula, só aplicação matemática, tá certo? Bom, gente, chegamos ao final da última resolução. Aquelas 3 questões que eu faço, que eu estou fazendo sempre a cada assunto. 1, 2, 3, geralmente é de 2 a 3 questões que eu tenho feito para cada tópico trabalhado. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse assunto, né? Nossos estudantes, né? Aos meus estudantes, no caso, ele é parte importante do material da atividade no Google Sala de Aula. Então, para vocês vai ter uma lista de exercícios que vocês vão ter que resolver. Lembrando que nossas aulas de física acontecem sempre às segundas e sextas nos horários que vocês já sabem. Para quem está assistindo esse material e não faz parte da escola no trabalho, eu acho que eu vou colocar creio que vai colocar uma lista de exercícios disponível aqui para download, tá certo? Se você tiver alguma outra dúvida, alguma outra questão, se você fez algum exercício que não conseguiu resolver, não conseguiu achar a resposta, está com dificuldade de achar a resposta, procura eu, tá certo? Procura eu, né? Eu, porque brincadeira, né, gente? Procure, tá certo? Aqui do lado vai aparecer aqui do lado vai aparecer o Instagram, @professor Bruno Lardião. Segue lá, manda um direct pra mim de boa, certo? Ou se não tiver vergonha nenhuma, deixa no comentário, certo, pessoal? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like pra nós, e aí semana que vem tem conteúdo novo. Toda semana tem conteúdo novo, tá bom? Valeu, tchau!